Fala galera, imagina que esse cara não tem limites e começa a pegar a secretária da família e agora o boneco vai cantar, porque esse é o filme Family Practice de 2018 e eu sou o EF, o enfermeiro frustrado, porque nessa clínica até eu quero trabalhar, então vem comigo e vamos recapitular. Simon é um jovem artista que trabalha com pintura, e sua bela namorada o acompanha na carreira, pois eles estavam trabalhando em um projeto maior. E como as coisas estavam ficando sérias entre eles, ele decide levá-la para conhecer sua família. Mas no carro, ele faz uma pergunta muito séria que definiria a relação deles. E ele pergunta se ela pinta como ele pinta, e pela cara dela, acho que ela pinta. Que porra é essa, marreco? Chegando na casa, vemos que Simon é de família de judeus, e todos estão comemorando, pois seu pai estava fazendo aniversário, e sua mãe os recepciona bem, mas percebe que Fabiane não era judia, e começa a olhar de forma estranha. E depois eles começam as comemorações, e começam a ler o livro deles, e Fabiane fica sem entender nada, mas precisava respeitar as tradições. Quando a leitura acaba, seus tios começam a perguntar como estava a faculdade de medicina, que ele começou para ser igual ao pai, e ele fica sem graça porque largou no terceiro ano para fazer artes plásticas, e é por isso que está aumentando o número de jovens vendendo artes na praia, e Fabiane tenta o defender, dizendo que ele estava participando de um festival e estava entre os 40 melhores, e depois ela sai para jogar uma fumaça no pulmão. Ele vai até a cozinha para falar com sua mãe, e ela estava nervosa por ela não ser judia, e começa a perguntar se as coisas estavam sérias entre eles, e ele diz que sim, e nisso ela leva o bolo para o aniversário e volta para a cozinha, mas acaba tendo um piripaque e cai no chão se tremendo, e seu pai diz que ela já tinha passado por isso, quando ficava muito estressada, e Simon começa a ficar preocupado, porque ela estava assim por causa dele, então ele decide ir embora, porque o dia terminou meio merda. No dia seguinte, Fabiane está olhando seus desenhos porque eles estão planejando construir um estúdio, e ele divulgaria sua arte e convidaria outros artistas, mas ele não quer mostrar o que está fazendo, e quando chega no local, ele mostra algumas fotos de cachorros, e Fabiane acha legalzinho, mas diz que ele pode fazer mais que isso, porque ele ficou famoso por causa desses desenhos, mas nunca inovou, e para piorar, sua mãe aparece querendo conversar, e começa a olhar o local que estava em construção, mas aquilo parecia um prédio abandonado. Ela o chama para conversar e diz que estava precisando de ajuda para transcrever alguns áudios para o hebraico, porque ela queria viajar com seu pai, porque descobriu que ele estava dando em cima da secretária deles, então com peso na consciência ele decide aceitar. E Fabiane fica chateada porque eles precisavam terminar essa exposição, mas agora ele teria que focar em outras coisas. E depois ele vai para o consultório do seu pai e ele diz que desde que contratou o Sonja estava se sentindo jovem novamente. E para não ter problemas com a mãe dele, ele iria nessa viagem para tentar reconstruir o casamento. À noite ele vai com Fabiane no festival de artes, e o grande escolhido foi Max, um careca muito suspeito. E para Simon não ficar desanimado, Fabiane diz: "Sabe que eu não gosto de homem careca." No dia seguinte, ele volta para o escritório e ele estava traduzindo alguns vídeos do seu pai para o hebraico. E depois ele para descansar e Sonja começa a perguntar por que ele estava ali. E ele não pode falar que sabia de tudo o que estava acontecendo. E quando volta para casa, ele estava sem criatividade para desenhar algo novo. E sua única inspiração eram os animais. No dia seguinte, ele vai para o escritório e percebe que Sonja estava conversando com seu pai. Então ele liga para saber como estava a viagem e eles estavam em uma praia dos sem-tetos porque geral estava sem roupa, e Simon diz que tudo estava tranquilo e já estava quase terminando as traduções, e naquele escritório trabalhava seu pai que era médico e seu tio que era psiquiatra, então eles dividiam tudo até os clientes. Simon percebe que Sonja estava nervosa com alguma coisa, mas ele precisava ir embora, e precisava do pendrive para mandar os arquivos da tradução, e ela começa a procurar e do nada começa a chorar, e quando ele chega perto, ela tenta colocar a língua na garganta dele, e agora ele não sabe o que pensar e vai se encontrar com Fabiane. E ela estava no banco tentando um empréstimo para abrir a galeria, mas eles só quiseram emprestar 15% do que eles precisavam porque não tinham nenhuma garantia. E ela pede para ele dormir na sua casa, que hoje rolaria muita loucuragem, mas quando chega, ela manda a técnica do DVD. Ela deita, vira e dorme.
Ele volta pro trabalho, mas não está conseguindo se concentrar pelo que aconteceu ontem, e abre a gaveta de diagnóstico dos pacientes, e Sonja já foi uma das pacientes do local. E do nada alguém toca a campainha e seu pai havia enviado flores pra Sonja, e Simon fica bolado e joga fora. E voltando pra casa, ele encontra Fabiane conversando com Max, o careca sensação, e o clima começa a ficar estranho, porque ela falou mal dele e agora os dois estavam trocando ideia, e ele vai pra casa com a cabeça mais cheia ainda. Quando volta pro trabalho, percebe que Sonja estava conversando com alguém, e liga a segunda linha pra escutar, e seu pai estava falando mal dele e diz que ele tinha problemas porque só sabia viver desenhando cachorros, mas ela percebe que ele estava escutando, e depois dessa humilhação pelo próprio pai, ele decide sair mais cedo e vai até o estúdio. E pra piorar, Fabiane estava com Max, e agora os dois estavam trabalhando juntos na construção da galeria. Gado demais! E agora ele fica preocupado porque pode estar rolando rola. Ele liga para sua mãe para saber como estava a viagem e quando eles voltariam, e ela diz que precisava de mais alguns dias para dar uma chave apertada no pai, que ele nunca mais vai olhar para Sonja da mesma forma. E do nada, Fabiana aparece toda animada, pegando um pouco de bebida, porque ela queria comemorar que o estúdio estava ficando pronto. Ele corre para o escritório porque sua vida estava virando do avesso, e uma paciente começa a perguntar se ele seguiria os passos do pai e viraria um médico, e depois ele vai confrontar Sonja pelo que aconteceu no dia seguinte para que isso nunca mais aconteça. Mas ao invés de dar certo, os dois começam a se pegar, mas seu tio aparece na hora. E eles marcam de ir pro andar de baixo, onde era a casa deles. E ao invés de brincarem no sofá, os dois já partem para o quarto dos pais. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. Mas vemos que Simon é uma máquina porque ele dá 2 pedaladas e o menino já cai da bike. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Sonja dá uma carona até onde estava sua bike para ele poder ir para casa. E agora ele estava todo feliz, se sentindo mais leve, porque não fazia essas coisas há mais de uma semana. E chegando em casa, ele não para de pensar nela, mas ele morava com um amigo em comum da Fabiane, e eles estavam trabalhando no estúdio. E quando ele pergunta sobre o careca sensação, seu amigo diz que eles estavam trabalhando juntos o dia inteiro, e Simon não sabe o que sentir, porque ele também fez besteira. À noite ele se encontra com seus amigos artistas e eles foram para um bar curtir a noite, mas ele não estava à vontade naquele lugar e Fabiane vai falar com ele para saber o que estava acontecendo. E ele joga a bomba e fala que pimbou com a Sonja, e ele fica esperando ela revelar que também brincou com o careca sensação, mas ela não fala nada porque ela realmente não tinha interesse nele, e nisso ele percebe que estragou tudo. Ele não sabe para onde ir e manda uma mensagem para Sonja que abre as portas da casa dela, e acho que não são só as portas que ela quer abrir, porque quando ele chega, os dois já começam a se olhar de forma diferente e daqui pra frente é só pra trás, porque rola de tudo que não podemos nem imaginar. E depois, os dois querem comemorar o Shabá, que é algo que os judeus comemoram. No dia seguinte, Simon está de boa quando seu pai aparece, e o clima fica estranho, mas ninguém fala nada porque os dois estavam errados. E ele volta para casa, mas sua mãe começa a ligar perguntando o que aconteceu, porque seu pai estava muito nervoso e ele estava dizendo que Sonja estava passando por um tratamento e ela poderia ficar muito violenta caso se apegue a uma pessoa. E galera, aqui vemos que Simon realmente não está bom da cabeça, porque ele vai no estúdio da Fabiane e ela estava montando tudo, e ela não quer olhar na cara dele e ele tenta dizer que queria ficar com ela, e como ela não queria nada com ele, ele começa a ter o mesmo piripaque que sua mãe e cai desmaiado no chão. E é por isso que é preciso impor limite nos jovens mequetrefes, porque quando crescem vão virar um Simon da vida, e ele acorda no hospital com seu pai observando e ele não sabe o que falar. E quando parece que não tem como piorar, se passa alguns meses e seu pai estava lançando seu novo livro, que foi um sucesso. O problema é que agora Sonja teve um filho, e eu te falo, esse filho não é meu. Será que é seu? E esse foi o filme Family Practice. E se não quiser ser um Simon da vida, deixa o like e se inscreve que vou te dar dicas para ser uma pessoa melhor, ou pelo menos não cair no golpe da humilhação. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.